Sejam todos bem-vindos ao canal TV CEAH. Antes de iniciarmos o estudo de hoje, clique em gostei, se inscreva no canal e compartilhe para ajudar a divulgar os seus conteúdos. Hoje nós vamos estudar sobre as uniões antipáticas, pergunta 939 e 940. Na pergunta 939, uma vez que os espíritos simpáticos são induzidos a unir-se, como é que entre os encarnados frequentemente só de um lado há afeição e que o mais sincero amor se vê acolhido com indiferença e até com repulsão? Como é, além disso, que a mais viva afeição de dois seres pode mudar-se em antipatia e algumas vezes mesmo em ódio? Quantos casamentos acabam em ódio, onde os dois não conseguem mais conviver juntos? E eles respondem: não compreendes então que isso constitui uma punição, se bem que passageira? Depois, quantos não são os que acreditam amar perdidamente porque apenas julgam pelas aparências e que, obrigados a viver com as pessoas amadas, não tardam a reconhecer que só experimentaram um encantamento material? Não basta uma pessoa estar enamorada de outra que lhe agrada e em quem supõe belas qualidades. Vivendo realmente com ela é que poderá apreciá-la. Dizendo que realmente muitos relacionamentos começam com uma fantasia e que na convivência as pessoas acabam vendo que não era bem isso que esperavam do outro. Também há muitas uniões que a princípio parecem destinadas a nunca ser simpáticas, mas que quando os dois seres que as constituem se estudam e se conhecem bem, acabam por votar-se duradouro e terno amor, porque assente na estima. Cumpre não se esqueça de que é o espírito quem ama e não o corpo, de sorte que, dissipada a ilusão material, o espírito vê a realidade. Ele dizendo também que existe o caso daqueles que aparentemente tinham antipatia um pelo outro, mas que com a convivência acabam apaixonando-se, encontrando um verdadeiro amor. Aí está caracterizada as dificuldades da vida material, que muitas vezes causa ilusões que aproximam e que afastam as pessoas. Duas espécies há de afeição, a do corpo e a da alma, acontecendo com frequência tomar-se uma pela outra. Quando pura e simpática, a afeição da alma é duradoura, efêmera a do corpo. Daí vem que muitas vezes os que julgavam amar-se com eterno amor passam a odiar-se quando a ilusão se desfaz. Nos levando a refletir nas relações, como é importante ter-se a verdadeira estima. E na pergunta 940, não constitui igualmente fonte de dissabores, tanto mais amargos quanto envenenam toda a existência, a falta de simpatia entre seres destinados a viver juntos? Vejam que a época, 1857, não existia, ou as relações de um casamento eram diferentes das relações de hoje. É justamente sobre isso que os espíritos vão falar. Com efeito, essa, porém, é uma das infelicidades de que sois as mais das vezes a causa principal. Em primeiro lugar, o erro é das vossas leis. Julgas, porventura, que Deus te constranja a permanecer junto dos que te desagradam? Depois, nessas uniões, ordinariamente buscais a satisfação do orgulho e da ambição, mais do que a aventura de uma afeição mútua. Sofreis, então, as consequências dos vossos prejuízos, dizendo que nas relações as pessoas não são obrigadas a viver juntas, se não se simpatizam, se têm ódio uma pela outra. Porém, a culpa dessas relações são das pessoas, de não saberem observar o verdadeiro amor, os verdadeiros sentimentos na hora de escolherem os seus afetos. Na Revista Espírita, de julho de 1862,
com o título União Simpática das Almas, nós vamos encontrar em determinado trecho dessa mensagem falando o seguinte: como leis, as únicas imutáveis são as leis divinas. As leis humanas, no entanto, devendo ser apropriadas aos costumes, aos usos, ao clima, ao grau de civilização, são essencialmente mutáveis. E seria ruim se assim não fosse, e se os povos do século XIX estivessem presos às mesmas regras que regiam os nossos antepassados. Kardec falando da época dele. Assim, se as leis mudaram deles para nós, como não chegamos à perfeição, elas deverão mudar de nós até os nossos descendentes, que é o que está acontecendo no nosso mundo atual, onde nós estamos vivendo numa sociedade que as pessoas não são obrigadas a continuarem casadas se não quiserem. Porém, a doutrina espírita nos ensina que devemos sempre ter responsabilidade perante os compromissos assumidos. Isso vai fazer com que cada um de nós aprenda que somente através da lei, da fraternidade, do amor ao próximo, nós conseguiremos passar por esta vida errando o mínimo possível, acertando ou nos doando o melhor que pudermos. Na pergunta 940A, mas nesse caso não há sempre uma vítima inocente, aquela que é deixada de lado. Não é uma vítima inocente? E eles respondem, e para ela é uma dura expiação, porque aquela pessoa que está sendo deixada de lado agora, ela com certeza não soube respeitar a união em vidas passadas e agora ela está sofrendo a perda, ela está sofrendo o abandono. Mas a responsabilidade da sua desgraça recairá sobre os que lhe tiverem sido os causadores. Se a luz da verdade já lhe houver penetrado a alma, em sua fé, no futuro receberá a consolação. Se ela tiver fé, ela já vai estar consolada. Depois, à medida que os preconceitos se enfraquecerem, as causas dessas desgraças íntimas também desaparecerão, porque a sociedade vai se transformando como num todo. Hoje em dia nós ainda temos muitos preconceitos, mas, graças a Deus, a sociedade está evoluindo, mesmo a sociedade material. Precisamos aprender a respeitarmos-nos uns aos outros, sem julgar, sem condenar a situação do outro, porque nós também somos dignos da piedade divina e estamos sempre precisando do seu perdão. Em consequência, nós precisamos também aprender a perdoar, aprender a compreender o nosso semelhante. Se ele nos fez mal, se ele nos machucou, se ele de alguma forma criou para nós embaraços, causando-nos sofrimento, com certeza nós deveremos passar por esse sofrimento da maneira mais tranquila possível. E para isso, somente a fé e a resignação para que consigamos passar por essas dificuldades na vida. Assim nós encerramos mais um módulo do Livro dos Espíritos. Muito obrigada e até o próximo encontro.